Olá, esse é o Falando Nisso, eu sou Tarsila Rapace, produtora e apresentadora desse programa, do programa Conectar-se e também gestora cultural. Aqui nós vamos falar sobre a LAB, a Lei Aldir Blanc, que é a Lei de Emergência Cultural número 14.017, de 29 de junho de 2020. E falando nisso, esse programa, esse projeto, ele acontece com os recursos da LAB, a Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e do Governo Federal. Para ajudar a gente a entender melhor esse contexto da Lei Aldir Blanc, nós vamos ter as colaborações da deputada federal Jandira Fegali, da artista cênica e mobilizadora cultural Tish Viana e da Andréia Teodoro Pinto, que é gestora cultural. Eu quero lembrar a você que esse programa está sendo gravado no ambiente da minha própria casa, seguindo as recomendações do Plano São Paulo e mantendo todos os protocolos de higiene e precauções sanitárias, envolvendo somente a mim e o responsável pela captação de áudio e vídeo. Desde o final de 2019, início do ano de 2020, nós estamos vivendo aqui no Brasil os impactos da pandemia do coronavírus, o Covid-19. O setor da cultura, que representa diversas expressões e abrange as artes, entretenimentos, lazer e eventos, entre tantas outras atividades, sofreu fortemente os impactos da pandemia desde o início, tendo ainda o agravante de que as previsões da retomada plena das atividades só possa mesmo acontecer depois que a crise sanitária já estiver sob controle e que as pessoas possam se reunir como elas gostam, sem medo, sem preocupações de contágios e consequências. Desde o início da pandemia, já foram milhares de contratos e produções culturais suspensos, adiados, cancelados, em todas as áreas e linguagens da cultura, da arte, dos eventos e entretenimentos. Isso afetou imediatamente os artistas, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura e uma enorme rede de serviços que estão ligados direta e indiretamente às produções criativas, gerando também um impacto expressivo na economia nacional. Para a gente ter uma ideia, informações que estão disponíveis no site oficial da Secretaria da Cultura do Governo Federal mostram que as atividades do setor cultural e da economia criativa geram 2,64% do Produto Interno Bruto brasileiro e são responsáveis por mais de 1 milhão de empregos formais diretos, isso sem contabilizar toda a cadeia de empregos e geração de renda que indiretamente deriva das produções do setor. Com essa realidade e as perspectivas preocupantes, representantes da sociedade civil, ativistas, coletivos de artistas e trabalhadores da cultura, unidos a representantes do poder público, gestores de cultura de todos os estados do Brasil, além de deputadas e deputados sensíveis a essas questões também, começaram uma intensa mobilização de abrangência nacional com o objetivo de viabilizar recursos públicos específicos para o setor da cultura em caráter emergencial. Bom, no meio daquelas intensas discussões e elaborações das propostas para viabilizar a aprovação da lei ainda lá no começo de 2020, veio também a notícia do falecimento do músico, letrista, compositor e cronista brasileiro Aldir Blanc. Para ajudar você a lembrar quem é o Aldir Blanc, ele foi um importante compositor e escritor, teve grande parte das suas composições escritas em parceria com João Bosco e interpretadas pela Elis Regina, como por exemplo as canções Mestre Sala dos Mares, Dois pra Lá, Dois pra Cá, além da música que se tornou um hino na luta pela anistia dos exilados políticos da ditadura e que muito provavelmente você conhece, já ouviu, que é O Bêbado e a Equilibrista. O Aldir Blanc morreu vítima do Covid-19 aos 73 anos no dia 4 de maio de 2020. Então, como uma forma de uma justa homenagem, o nome dele foi escolhido para essa lei que estava sendo pensada para manter o trabalho das artes e da cultura vivos e em movimento.
É importante a gente saber que para uma lei ser aprovada na esfera federal, ela passa por várias etapas. Resumidamente, a gente pode dizer que a primeira etapa é a fase da iniciativa da proposta, e essa iniciativa pode ser uma iniciativa popular, feita por qualquer cidadão, ou a iniciativa movida pelos representantes que nós elegemos ou que são indicados, sejam eles do Poder Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Depois que essa iniciativa é protocolada, ela passa então para a fase de análise através das comissões, e na comissão principal que ela está, é escolhida uma pessoa para ser a relatora dessa proposta, e então apresentar os pareceres sobre essa matéria, que podem seguir depois para ser apreciadas e votadas em plenário. Em todos os debates e nas buscas por soluções lá no âmbito federal, uma importante articuladora nas questões da Lei Aldir Blanc foi a deputada federal Jandira Fegali. Ela também foi escolhida para ser a relatora da lei pela Comissão de Cultura na Câmara dos Deputados em Brasília. A deputada Jandira, ela conta para a gente quais foram os principais desafios que ela notou, tanto nas etapas da análise e aprovação da lei, quanto depois já na aplicação da lei que já estava aprovada. Ela conta também como a mobilização nacional da sociedade civil contribuiu para que essa conquista fosse alcançada. E quais as perspectivas que ela enxerga para o setor cultural a partir depois desse contexto todo já da existência da Lei Aldir Blanc. Vamos chamar então aqui a Jandira Fegali, que vai trazer a fala dela para a gente. Ontem à noite, 29 de dezembro de 2020, foi editada a medida provisória 1019, que prorroga a execução da Lei Aldir Blanc para 2021. Uma grande demanda das fazedoras e fazedores de cultura reais beneficiários desta lei. Mas antes de entrar numa análise breve da medida provisória, eu quero falar um pouquinho da lei, que foi resultado de um belíssimo processo de mobilização e de uma importante resposta do Parlamento brasileiro, e que foi a única política cultural de 2020. Num ano de pandemia, de total paralisação das atividades culturais pelo Brasil, e também um ano de eleições municipais, de troca de gestores, de troca de prefeitos aqui na reta final. Essa lei teve um importantíssimo impacto no Brasil inteiro e também deixou grandes legados. Legados de mobilização, de organização, de construção de cadastros, de adesão ao Sistema Nacional de Cultura, de novas relações entre gestores e coletivos culturais. E nós publicamos na semana passada um balanço parcial desta lei e já vimos o grande impacto que ela tem. Até para enfrentar alguns que ainda não compreenderam a importância da Lei Aldir Blanc, mas vão acabar compreendendo. Esta lei foi aprovada em 19 dias na Câmara, em maio deste ano, foi aprovada uma semana depois no Senado, mas levou 2 meses na regulamentação e ainda levou 3 etapas para o governo transferir os recursos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a última etapa de transferência foi agora em novembro. E é daqui que eu parto para a análise da medida provisória. Nós entendemos a necessidade de prorrogação porque esta lei primeiro enfrentou dificuldades de execução nos entes federados, porque cai numa estrutura que tem problemas crônicos também. São mais de 5.500 municípios. Muitos nem têm estrutura de cultura e nós sabíamos que íamos enfrentar dificuldades. Tem também as burocracias locais. Né? Então, não é fácil uma execução num país com essas dimensões. Né? Mas, além disso, recursos foram transferidos, a última parte, em novembro. E na lei há um prazo para que os municípios devolvam aos estados 60 dias depois aqueles que não conseguirem executar. Então, estados receberam de volta os recursos agora, anteontem, dia 28 de dezembro. A necessidade de prorrogação se deu por tudo isso. A medida provisória que nós estamos trabalhando há 2 meses para a prorrogação, porque já prevíamos essa dificuldade, deveria ter sido simples. Prorroga-se o prazo de execução. Ponto. Não há nenhuma base legal para criar limitações a isso. Até porque todas as orientações dos órgãos de controle foram para o governo federal. Necessidade de empenho para poder prorrogar, até porque o governo federal transferiu os recursos para os entes federados.
A medida provisória, ao invés de ser simples, criou duas limitações, que para prorrogar tinha que empenhar todo o recurso e criou uma segunda limitação, definindo os beneficiários. Ora, quando faz isso, dificulta muito, porque muitos estados, com a devolução do recurso anteontem, não vai ter tempo de empenhar tudo, e definir os beneficiários, pior ainda, porque não tem como empenhar fazendo já os editais em 2 dias ou definir beneficiário de todos os incisos da lei também neste prazo. Então, isto limitou essa última fase de aplicação dos recursos e isso vai impor devolução de parte dos recursos para a União. Então, mesmo que a lei já tenha aplicado a maior parte dos recursos, beneficiando muitos fazedores e fazedoras de cultura, uma parte desses recursos está fadada a uma devolução à União, por culpa, principalmente, dos tecnocratas, porque a tecnocracia sempre está de costas à realidade e à necessidade do povo brasileiro. Nós precisamos ver agora, no início do ano, a depender do balanço final, como compensar novamente a devolução desses recursos aos estados e municípios para chegar novamente aos artistas, produtores, técnicos, educadores, porque a pandemia continua. E nós vamos continuar na luta pela cultura brasileira. Muito obrigada, deputada Jandira. A sua fala, ela nos mostra realmente o quanto é importante que a sociedade civil esteja consciente dos seus direitos e deveres constitucionais e que realmente se envolva para garantir o cumprimento desses direitos e deveres, né? Assim como foi nesse momento da aprovação e da conquista da Lei Aldir Blanc. Além da articulação na Câmara Federal, aqui no estado de São Paulo, aconteceu na Assembleia Legislativa um intenso movimento para levantar os debates sobre a situação da cultura e as aplicações da Lei Aldir Blanc. Esse movimento teve a participação de deputados e deputadas estaduais, de artistas, de representantes de movimentos sociais e sindicatos da categoria. Esse movimento foi, e ainda é, porque ele continua acontecendo, de extrema importância para todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, assim como é também para os municípios contemplados com os valores significativos dos recursos vindos pela lei. Mas que ainda que fosse muito bom esses recursos, as gestões se depararam com uma infinidade de regras, prazos apertados para a aplicação desses recursos e com a ainda não adequação de todos os municípios ao Sistema Nacional de Cultura, que é o que viabiliza esse trânsito dos recursos entre as esferas federais, a esfera federal, estadual e do município. E também, claro, cada município se viu na necessidade de fazer a gestão desses valores de uma maneira transparente e seguindo as legislações próprias do uso de recursos públicos. A Tiche Viana é uma artista cênica, representante do Fórum de Cultura do Litoral Interior e Grande São Paulo, e é uma ativa e importante mobilizadora da sociedade civil nas políticas públicas, representando especialmente a região metropolitana de Campinas nas conversas com o governo do estado e nas comissões de cultura na Assembleia Legislativa. A Tiche daqui a pouco vai falar com a gente e ela vai contar para a gente o que é o FLIGSP, o que é a articulação de fazedores e fazedoras de cultura neste fórum e nos conselhos participativos e como as articulações de todas essas pessoas colaboraram para a aprovação da Lei Aldir Blanc e na busca de uma melhor distribuição de recursos para a área cultural nos estados e nos municípios. A Tiche fala também das suas percepções sobre como a Lei Aldir Blanc favorece nesse momento a superação de desafios para os gestores do setor público na cultura e o que a gente pode esperar depois dessas primeiras experiências com a Lei Aldir Blanc. Tiche, conta pra gente o que você tem para dizer sobre essa situação da Lei Aldir Blanc. O FLIGSP é o Fórum do Litoral Interior e Grande São Paulo, voltado para a produção cultural no estado de São Paulo. Ele se reuniu pela primeira vez em 2007, reunião presencial, começou em Bauru, e até 2020 ele fez 12 presenciais, uma vez por ano, cada ano numa cidade diferente, mais perto da capital, mais distante da capital,
mais interior profundo e mais litoral, alternando para que haja uma participação de fato, real, de fazedoras e fazedores do Estado inteiro. O motivo do encontro do FLIGSP é a discussão de políticas públicas do Estado de São Paulo. E nessas reuniões presenciais, que são fundamentais, nós decidimos qual vai ser a pauta de reivindicações e proposições do ano. Então, sempre em janeiro, essas reuniões acontecem, ali são colocadas todas as questões, o que se conquistou, o que não se conquistou, o que falta conquistar, a avaliação, por onde nós devemos caminhar, e aí, depois desse encontro, o Estado inteiro se coloca em ação na luta conjunta desses fazedores e fazedoras por uma política pública de cultura. O FLIGSP surgiu pela necessidade justamente de fazer com que o interior aparecesse para os governos de estado, porque o governo estadual, por ser centrado na capital, tem uma dificuldade muito grande de conhecer o estado de São Paulo, de saber exatamente o que é a necessidade e o que é a realização do fazer cultural. Então, isso concebeu uma ideia equivocada para os gestores da capital de que o interior não produzia nada, que ele não tinha nada a oferecer, ele só tinha coisas a receber da capital, como se fosse de cima para baixo, uma lição e um aprendizado. Na verdade, existem características muito distintas da cultura de cada região, é um estado múltiplo, de múltiplas culturas, e essas intersecções mostram o quanto se produz no interior do estado, a qualidade e a competência dessas produtoras e produtores culturais. Então, o papel do FLIGSP é dar relevância a isso numa política afirmativa, né? Numa política pública afirmativa da produção cultural do estado de São Paulo. Bom, durante esse período de emergência em que nós tivemos a Lei Aldir Blanc como um recurso emergencial, aquilo que a gente pôde aprender, né, dessa experiência e que tem sido para nós muito importante, é justamente perceber que o Sistema Nacional de Cultura funciona. O que é o Sistema Nacional de Cultura? É um sistema único que possa reger a distribuição de recursos da cultura para o país inteiro. A gente sabe que isso tudo fica muito concentrado na região sudeste, e na região sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, e em São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente nos bairros mais nobres. Então, a partir dessas avaliações e desses levantamentos de dados, a gente foi percebendo, né, que era possível constituir um sistema onde houvesse uma distribuição dos recursos de forma igualitária pelo país inteiro. Aí formou-se o Sistema Nacional de Cultura. E esse Sistema Nacional de Cultura pressupõe um sistema estadual e um sistema municipal. E cada ente, ao querer participar do Sistema Nacional, vai se inscrever assinando um pacto federativo. Vários estados fizeram isso, o estado de São Paulo fez isso. Então, o estado de São Paulo está inserido no Sistema Nacional de Cultura através do seu sistema estadual. Então foi feito um plano, foram feitas conferências, nessas conferências votou-se um conselho múltiplo, que não é o conselho que está no governo de estado atualmente, esse foi eleito pelo Dória, indicado, né? Não é eleito, ele foi indicado pelo Dória. Havia um problema de repasse de recursos de fundo a fundo, por causa da Constituição. Acontece que a Lei Aldir Blanc mostrou que é possível fazer isso, porque ela fez exatamente isso. Ela pegou uma verba federal, distribuiu para os estados e os estados distribuíram para os municípios. Isto é o Sistema Nacional de Cultura. Portanto, a Lei Aldir Blanc realizou o Sistema Nacional de Cultura. E isso, para nós, é um grande ganho, mostrando que é possível a sua implantação. E quanto maior a sua implementação em todos os estados e municípios, mais democrática será a distribuição de recursos. O que a gente espera a partir daquilo que se realizou na Lei Aldir Blanc, onde todos os movimentos foram fundamentais no apoio aos gestores para que realmente os recursos chegassem aonde devessem chegar. E é tão complexa essa relação e tão grande que a gente não conseguiu fazer isso com todos os municípios. Só São Paulo tem 645 municípios, né? Mas a grande maioria pôde descobrir mecanismos próprios de realização.
Então isso foi muito fundamental. Então o que a gente espera a partir do exemplo da Lei Aldir Blanc? Que ela permaneça, que ela seja uma forma de instaurar uma política pública nacional, estadual e municipal em todo o território brasileiro. Dentro do estado de São Paulo, hoje, qual é a pauta do fórum, do FLICSP? A pauta do FLICSP é conseguir recurso emergencial para trabalhadores e trabalhadoras da cultura no estado de São Paulo, porque o governo do estado destinou recursos exclusivamente a empreendimentos, empresas e grandes negócios. Os coletivos, os grupos, aqueles que são inseridos em bairros, na vida cotidiana do cidadão, esses fazedores e fazedoras que não são menores que quaisquer outros, que não têm menos qualidade ou capacidade, muito pelo contrário, com muito pouco fazem muitas coisas, estes fazedores e fazedoras estão absolutamente desamparados pelo Estado. Portanto, o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, tem que pensar a cultura e o seu investimento próprio, independentemente daquilo que possa acontecer em outras esferas. E é para isso que o FLICSP, nesse momento, está articulado, se mobilizando e lutando junto com demais movimentos do Estado de São Paulo. Que bom ter a sua fala, Titiviana. Muito obrigada, tanto pela sua fala quanto pela sua colaboração em todas essas articulações. Pois é, a lei aprovada, os recursos chegando finalmente aos municípios e aos estados, tudo isso foi uma grande conquista e um alívio também lá em 2020. Mas isso tudo trouxe automaticamente uma grande corrida contra o tempo para viabilizar que os recursos chegassem finalmente ao seu objetivo, que são todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, as empresas, os espaços culturais, os coletivos artísticos, os grupos e todo tipo de representação e manifestação cultural. Além também, isso também iria gerar uma retomada de vários prestadores de serviços que também atendem a cadeia produtiva da cultura e economia criativa. É importante a gente saber também qual é a origem dos valores e em que condições o texto da Lei Aldir Blanc diz que eles devem ser aplicados. Os recursos da Lei Aldir Blanc têm como origem o próprio Fundo Nacional de Cultura, sendo que esses valores foram resultado do cálculo do superávit deste fundo com base em dezembro de 2019. Ou seja, eram valores já previstos pelo Sistema Nacional de Cultura e presentes em fundo próprio no Fundo Nacional de Cultura, porém direcionados de uma maneira emergencial e pontual em função dos decretos federais do estado de calamidade pública. Para a utilização desses repasses em cada estado e em cada município, foram definidas 3 formas de aplicação, que foram elas. A primeira, a concessão de um auxílio emergencial no valor de R$ 600 mensais em pelo menos 3 parcelas, isso para os trabalhadores da cultura que não estivessem ainda contemplados pelo auxílio emergencial federal e que se enquadrassem em alguns requisitos mínimos. A segunda maneira era pela concessão de subsídio financeiro próprio voltado para espaços, grupos, coletivos, associações, cooperativas e organizações ou empresas culturais em valores que poderiam variar em parcelas de 3 a 10 mil reais, viabilizados através de editais. E a terceira maneira era o incentivo a projetos culturais inscritos através de editais publicados por cada município ou estado. Para uma grande parcela de municípios, os valores recebidos com a aplicação da Lei Aldir Blanc eram muito maiores do que normalmente os seus orçamentos costumam ter para a execução de políticas culturais. Então, gestores estavam no desafio de receber essa quantia considerável, maior do que o orçamento que costumavam gerir, mapear o contexto da economia da cultura no seu município, viabilizar a elaboração e publicação de editais e garantir o pagamento desses recursos, tudo isso em um muito curto prazo de tempo e sem deixar de informar cada passo e continuar contando com a participação da sociedade civil representada nos conselhos participativos, conselhos de cultura,
para garantir a transparência dessa aplicação de recursos. Para falar um pouco de uma experiência municipal, da experiência da cidade de Santa Bárbara do Oeste, nós vamos convidar a Andréia Teodoro Pinto, que é gestora em equipamento público de cultura e também presidenta do Conselho Municipal de Políticas Culturais. E ela vai conversar agora com a gente, falando sobre como aconteceu a articulação da sociedade civil e do poder público nesse local, além também dos desafios que surgiram na fase de recebimento e aplicação dos recursos e o que a gente pode visualizar como perspectivas para o setor da cultura depois desse momento atual de toda a tramitação da Lei Aldir Blanc. Vamos lá então comigo? Bom, Andréia, você atualmente é presidenta do Conselho de Cultura do município de Santa Bárbara do Oeste, certo? Eu também, sendo membro desse mesmo conselho, posso dizer que esse é mesmo um conselho muito atuante em Santa Bárbara, né? Com uma boa participação e representação dos artistas nas cadeiras de cada linguagem artística, e esse conselho já vem buscando se adequar há muitos anos ao Sistema Nacional de Cultura. Essa é uma realidade que a gente vê nesse Conselho de Política Cultural em Santa Bárbara. Eu queria que você compartilhasse com a gente e com quem está assistindo como que você vê e viu a importância dessa participação dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura em todo esse processo que envolve a Lei Aldir Blanc, que a gente vem vivenciando desde 2020, desde a época da elaboração, da aplicação, da chegada dos recursos, mapeamento no município e agora as execuções e toda a mobilização que tem envolvido a Lei Aldir Blanc aqui em Santa Bárbara do Oeste. Bom, vamos começar explicando, né, que o nosso conselho, ele vem sendo construído há alguns anos já, né? A gente tem um conselho constituído por lei desde 1998. Muitas vezes esse conselho não teve tanta participação popular. Os membros eram indicados pelo poder público mesmo, mas com a construção federal do Sistema Nacional de Cultura e já prevendo uma realidade que pudesse ter essa transferência de recursos, a construção mesmo participativa, né, da sociedade dentro do conselho foi sendo construído na cidade as adequações para que a gente ficasse como o governo federal determinou que seria o Sistema Nacional de Cultura. Então, ao longo dessa década, né, começando lá por 2011, o Conselho foi mudando. O Conselho foi tendo mais participação popular. O Conselho, ele se tornou um órgão, além de fiscalizador, nós podemos determinar as políticas, né? Nós somos deliberativos, o que foi uma grande conquista, né? Porque a partir do momento que você pode definir o que se faz com o recurso, você tem mais voz dentro do poder público. Então, a gente foi se adequando até que a gente foi aceito no Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura, ele veio para trazer os determinantes. Então, para a cidade fazer parte do Sistema Nacional de Cultura, ela tinha que ter um conselho atuante, ela tinha que ter uma secretaria de cultura, ela tinha que ter um fundo de cultura, ela tinha que participar do cadastro nacional do SNIC, que era chamado, que hoje é o Mapa da Cultura, e ela tinha que ter o Plano Municipal de Cultura. Então, essa construção a gente veio ao longo dessa década. Temos o nosso Plano de Cultura desde 2017, né? E então é importante marcar isso, porque citando uma conquista da sociedade mesmo, nós começamos com as cadeiras que eram as cadeiras que vinham ao longo do tempo, até que a literatura oral, que é muito forte nos contadores de história da cidade, fizeram todo o movimento e conseguiram sua cadeira. O movimento da cultura popular conseguiu sua cadeira. Então, a gente tem algumas conquistas que pode parecer que é pequena, mas que vai ao longo dos anos trazendo essa sociedade, a sociedade civil, em forma dos artistas, para mais próximos da Secretaria de Cultura, né? E isso foi se mostrando importante ao longo dos anos, até que o ano passado, né,
Com a pandemia surgiu todos os problemas. Os artistas pararam de trabalhar, a primeira coisa do conselho foi falar para a secretaria, e aí, secretaria, o que vocês vão fazer enquanto secretaria, né, no município, e participar das demandas do governo federal, né, que já a partir de março, abril, surgiu, né, a expectativa da Lei Aldir Blanc. Então, com essa expectativa, os artistas começaram mesmo a seguir o Congresso, a ter discussões sobre isso, e ao mesmo tempo que a gente ia definindo um credenciamento de artista local, que é um menor, né, um recurso muito menor, a gente foi acompanhando a Lei Aldir Blanc, né, e foi acompanhando o poder público junto com os artistas. A Lei Aldir Blanc, ela já vem também nessa construção muito forte com a sociedade civil e com o Congresso, né? Então, na hora que foi feita essa construção, foi sendo feita, por mais que na Lei Aldir Blanc não estivesse escrito que a sociedade civil ia trabalhar junto com o poder público, isso ficou subentendido, né? Então, os artistas das cidades fizeram movimentos para definir grupos de trabalho. E quando chegou aqui no município, o que a gente chegou é que a gente já tinha um grupo de trabalho, né? Santa Bárbara não ia precisar dessa construção de um grupo de trabalho junto com a sociedade civil, porque ele tinha um conselho, né? Um conselho atuante. E esse momento foi muito importante, da definição de que o conselho estaria junto na definição de usos de recurso e tentando entender, né, como usar esse recurso e fazer chegar de uma forma que a gente conseguisse implementar a lei utilizando o recurso dentro desse prazo mínimo que a gente tem. Então, eu acho que foi muito importante porque o artista, ele se politizou, ele conseguiu enxergar a administração pública em seu viés burocrático, né? Que a gente não gosta de falar que a gente é burocrático, mas nos viés de todos os trâmites para uma contratação e explicar para o artista o que a gente tinha no nosso município naquele momento, né? E como a gente poderia fazer da melhor forma possível naquele curto período de tempo. Então, eu acho que foi uma construção para o artista e para o poder público. Os dois entenderem isso. Eu acredito que essa construção também aconteceu nas outras cidades, né? A gente vê muitas cidades da região que não tinham conselho e a partir de agora tem, ou então que teve um grupo de trabalho combativo, que combateu muito para conseguir esse grupo de trabalho. Então, eu vejo que no município, de uma forma geral, nos da região que a gente conhece mais, né, houve o artista, ele além de ter o lugar dele, de fazedor de arte, né, de tudo que a gente consome, o artista, ele viu que ele tem um poder, né, e ele pode usar isso e crescer mais, e conseguir almejar outras coisas e fazer o conselho fazer para o que é, né, não só ir no conselho e aceitar, escutar, não, conselho deliberativo, é daqui que a gente vai estudar, com os subsídios de mapeamentos, comparando com outras cidades, instrumentos que as outras cidades usam, como a gente pode melhorar aqui no nosso município. Perfeito, é muito legal ver eu gostei muito de você disse que o artista, o fazedor de cultura, ele pode perceber que ele tem voz e essa voz pode ser ativa e pontual e conseguir ganhos e conquistas que são para a coletividade, né? Não só individualmente. Como gestora pública de cultura no município, quais você diria que foram os maiores desafios dos gestores públicos locais em conseguir receber todo esse recurso que, como eu já disse aqui no programa, foi muito maior do que um orçamento que um município costuma gerir em cultura, e aí administrar toda a tramitação disso para a aplicação da Lei Aldir Blanc. Quais os maiores desafios que você pode dizer que foram enfrentados, ou têm sido ainda enfrentados? Eu sou presidenta do conselho, mas eu sou poder público, né? Então, a gente tem que lidar com
com esse momento de ser duas coisas, né? De uma hora você olhar por um lado e fazer essa diferenciação, né? De tentar entender os dois caminhos. Porque quando a lei veio, a primeiro momento, né, que a gente foi para fórum, foi fazer capacitação, foi conversar com a CNM, a ideia era, agora a gente vai conseguir fazer igual o PROAC faz, agora a gente vai conseguir ter um programa que vai ser tudo mais fácil. E daí a gente percebeu que não, né? A gente percebeu que o prazo era curto, que a gente ia ter que se ater ao instrumento que a gente tivesse já e que fosse de uso. E porque não daria tempo de se aprovar em Câmara Municipal, para que o recurso fosse passado de outra forma. E aí vem também uma conversa grande dentro da prefeitura, né? Eu acho que foi uma construção não só para a gente da cultura, mas para as pessoas da prefeitura também, né? Me lembro da primeira reunião, quando a gente foi, que tinha as pessoas do jurídico, as pessoas do setor de licitação, ainda elas não acreditavam muito. 1.300.000 quase para Santa Bárbara, como assim? Num período eleitoral, que a gente ainda tinha um período eleitoral, que é muito complicado para o município lidar com recursos em período eleitoral e com uma pandemia, né? Então, eu acho que essa construção de todos os funcionários juntos foi importante. Foi importante para a gente entender esse sistema e importante para a gente explicar para o artista esse sistema. No meio de tantas lives, de tantas coisas que a gente escutava, eu assisti uma do Tribunal das Contas e da União. E foi muito importante eu assistir e escutar a visão da pessoa que vai vir aqui ver a nossa prestação de contas, talvez. E ele disse que o artista, para contratar com uma coisa pública, ele tem que ter um mínimo de regularidade. E isso é muito forte quando a gente escuta de outra pessoa, porque a gente tem a cobrança do artista que quer que o processo fique mais simples, menos burocrático, que ele não precise de tanta documentação. E a gente, escutando isso de um Tribunal das Contas, a gente sabia que estava no caminho certo, mas que também a gente tem lá no futuro, né, para a gente falar um pouco disso depois, que também assumiu o nosso lugar de capacitar o artista para isso. Mas eu acho que nesse momento que a gente fez foi fazer o artista entender isso, né, da importância, e daí de ir acertando as arestas de como a gente ia fazer isso dentro da nossa secretaria, né? Foi muito desafiador mesmo, essa definição de edital, definição de valores, definição de quantas pessoas poderiam, porque a gente, depois de mapeamento, a gente sabia quantos profissionais a gente tinha com CNPJ, quantos profissionais a gente não tem CNPJ, não faz nem ideia de como escrever um projeto. Então, que tem dificuldade até para preencher fim, entendeu? O que não é nada demais. Infelizmente, a gente não conseguia, naquele momento da pandemia, pelo número de funcionários que as secretarias têm, né? Nós sabemos que a Secretaria de Cultura, os funcionários batalham muito, são poucos, né? Isso é geral aqui na nossa região, imagino no Brasil todo. Um ponto para a gente colocar, né, nessa conversa nossa aqui é que, assim, a lei, ela foi feita, ela tinha todos os critérios, os artigos, a gente entendeu que era inciso 1, que era inciso 2, que era inciso 3, que a nossa responsabilidade enquanto município era implementar o inciso 2 e o inciso 3, e por mais que a lei, ela teve um decreto que regulamentava, ela ainda teve muita brecha, né? Ela tinha muita abertura e muita dúvida. Então, era um período que a gente sabia que teria que implementar, teria que usar algum instrumento, mas surgiam dúvidas a todo momento e as respostas do governo federal às vezes demoravam um pouco, né? E essas respostas demorando, e aí a gente vê que cada município, a gente não pode dizer quem acertou, quem errou, porque todo mundo trabalhou dentro do que tinha, dentro do que já conhecia e do que foi procurar. Nós conseguimos movimentar
essa construção, que não é só um repasse, né? Não era só um repasse para uma pessoa, né? O proponente, quando ele ganha um edital, ele tem tudo por trás dele, tem todos os trabalhadores, artistas e aqueles que auxiliam também os artistas, né? Então, eu acho que isso também foi um desafio de promover, né? Promover ações e promover as pessoas que trabalham com as ações. Sim. E tudo isso acontecendo de uma forma totalmente transparente, de acesso para qualquer pessoa da sociedade civil e os representantes de conselho, e também sempre levando em consideração que o recurso público tem que ser usado de uma forma seguindo protocolos, legislações, e não é fácil, o prazo também era muito curto, né? Mas, de uma maneira geral, esse investimento, esse movimentação na economia local, ela foi muito grande, né? Foi mais de 1 milhão chegando de uma vez para o município para atingir muita gente que foi recebeu esses recursos e pôde aplicar nos seus trabalhos, né? Isso é uma coisa que vem da lei e que eu acho que vai ficar aqui bom, porque quando o sistema de cultura foi implementado, existiram muitas reuniões para fazer a gente entender o quê? Como se trabalhar com o conselho, como se trabalhar junto com a sociedade civil. Só que não tinha capacitação para o gestor, né? O gestor público não tinha capacitação. E agora, né, da lei para cá, a gente vê vários cursos surgindo, né, tanto a nível estadual quanto a nível federal. Então, a gente vê que o gestor público também precisa da capacitação, né, para que a gente encontre meios. Se no momento da lei a gente teve que trabalhar com o que a gente tinha, então a gente agora sabe o que a gente poderia fazer diferente, encontre meios para atender o artista, né? O artista tem que se adaptar às regras, mas a gente também tem que tentar, ao longo do nosso caminho, construir meios, né? E caminhos mais fáceis para que a arte seja construída, né? Essa via tem que ser de mão dupla. Então, eu acho que essa capacitação que a gente teve, ela vem muito ajudar esse processo que vai ser longo ainda da lei, né? A gente espera uma prorrogação, então a gente sabe que tem aí um período pela frente, mas eu acho que a capacitação e a construção que os gestores estão fazendo é muito importante, né? Para a construção dessa cadeia da cultura e atingir essa consciência de que não é apenas o artista, né? Um artista, é toda uma construção de artista. É uma interlocução muito grande, né? E aproveitando que você já começou um pouco esse assunto, eu queria que você falasse o que você enxerga como perspectivas para a área cultural. A gente pode olhar aqui mais localmente, enquanto município, depois da Lei Aldir Blanc, depois de todo esse movimento, o que você enxerga para a área da cultura, para a economia da cultura daqui por diante, como consequências e perspectivas a partir da Lei Aldir Blanc? Eu vejo vários caminhos, né, que a gente pode olhar isso. Como eu estava falando, tem a construção que o poder público vai fazer, de olhar, né, nosso espírito crítico que temos que ter com as nossas ações, de olhar o que deu certo e o que a gente poderia fazer melhor e o que tem que ser adequado, a construção de instrumentos que talvez facilitem o processo, né? Então, tem essa visão do poder público, né? Eu acho que somos muito mais capacitados hoje do que éramos há um ano atrás. A visão é diferente. E de ouvir tantas vozes, a gente vai construindo um novo olhar para o artista, né? O poder público, ele tem que lidar com a demanda da população, do que a população deseja, e do que nós também temos que oferecer, que às vezes a pessoa nem sabe que ela deseja aquilo, ela nem sabe que aquilo existe. A arte é assim, né? Às vezes você nem sabe que aquilo existe. Então, a gente tem que proporcionar e a gente tem que trabalhar com o artista. Então, eu acho que para o poder público fica toda uma reflexão que ainda vai ser feita de trabalho. Infelizmente, a gente não sabe quando esse recurso vem de novo nesse montante, né? O nosso sonho era poder trabalhar com esse recurso mais vezes e num período mais tranquilo,
né? A gente sabe o quanto está sendo difícil o artista executar os trabalhos dele, né? Esperamos que o governo federal tenha essa visão e prorrogue prazos, porque estamos piores hoje do que estávamos em dezembro. Tínhamos uma expectativa muito grande de realização dos projetos, né, de forma presencial, e agora os artistas estão se adaptando, e nós também, quanto poder público, estamos nos adaptando a esse momento. Então, eu acho que tem essa visão do poder público de construção. A gente tem o artista que está descobrindo novos caminhos a cada dia. Se a gente tem que se reinventar, o artista tem que ir mais, né? O artista, muito mais do que nós, está se reinventando, está se reinventando dentro de projetos, das propostas, está nessa construção. Eu acho muito importante que muita gente já percebeu que, além de sua arte, o artista tem voz e pode ter essa voz, e o Conselho de Cultura é o lugar de ter essa voz. E então, nós agora entramos no ponto que vamos rever o plano de cultura, e é muito importante essa construção com os artistas, com a sociedade civil, de reconstrução do plano, né, que iniciamos. Acho que tem essa parte. E a Lei Aldir Blanc, eu acho que ela abriu um caminho muito importante junto com o Congresso, né? Nós tivemos o apoio no Congresso de pessoas muito fortes lá e que se engajaram mesmo, né, com o setor da cultura. Então, eu acho que essa construção é importante, porque existem pessoas lá que estão falando a favor do artista e estão falando a favor das secretarias. Então, acho importante esse momento de continuidade, né? A gente tem uma expectativa que se consiga que a Lei Aldir Blanc se torne uma coisa corriqueira, não corriqueira, mas se torne uma coisa frequente, né? Que a gente possa receber um tanto de recursos, que a gente sabe que não será igual a esse, durante uma vez por ano, e que esse recurso venha direto, né? Ele não precise de um deputado, ele não precise de alguém que vai lá e consegue só para uma região, só para um município, que ele venha fundo a fundo, né? Saindo do fundo de cultura, vindo do fundo de cultura da cidade. Então, a gente tem essa expectativa. E, para isso, a gente tem que contar muito com os nossos políticos, muito com os deputados, muito com o pessoal que construiu essa lei e que foi muito feliz, né, nessa construção. Então, eu acho que existe essa expectativa positiva de receber recursos e de nós irmos, né, também nessa construção. Excelente, eu também concordo com isso. Oxalá nós tenhamos essa força, essa sorte para ver o setor da cultura e da economia criativa podendo mostrar o quanto a criatividade, o quanto a arte é boa para traduzir aquilo que as palavras às vezes não conseguem traduzir, né? A gente precisa de arte para viver e para sobreviver. Eu agradeço muito a sua colaboração, André, aqui no Falando Nisso, e até a próxima, então a gente conversa, quem sabe, numa próxima oportunidade, num novo programa, tá bom? Tá bom, eu que agradeço ter sido convidada. Para mim, esse período foi de muito aprendizado, ainda está sendo, e é bom a gente conversar, né? E até mesmo quando a gente conversa com outros municípios, outras pessoas, é bom a gente partilhar, né? Partilhar as nossas felicidades e também as nossas incertezas. Então, eu agradeço o convite. Com certeza, é isso aí. Obrigada, um beijo. Bom, historicamente, a Lei Aldir Blanc se torna um marco de muita importância para o setor da cultura e da economia criativa. Os investimentos de origem federal para os estados e municípios foram e são a garantia da manutenção da economia da cultura e de todos os empregos que ela gera, direta e indiretamente, para a sobrevivência das manifestações que fazem parte das origens culturais do nosso povo, para a expressão da criatividade e do imaginário que constituem as nossas identidades. A arte e a cultura têm sido fundamentais para ajudar a todos nós a passar pelos desafios do isolamento social, para renovar nossas esperanças de dias melhores e com saúde, para aliviar de vez em quando os nossos sentidos, trazendo beleza, sensibilidade, bom humor, entusiasmo, para nos fazer resistir
para reabastecer os nossos desejos de aprender e reaprender a lidar com o tempo. Eu quero encerrar agradecendo a vida e a obra do Aldir Blanc, lembrando um trecho de uma canção dele, Resposta ao Tempo, em que ele diz que o tempo, ele sabe passar e eu não sei. Vamos em frente. Até a próxima. Um beijo. Tchau.